Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o SARI 11, esse fundo de tijolo do segmento de lajes corporativas. Por qual motivo é que o SARI 11 ele tem caído a sua cotação? Como vocês podem ver aqui no gráfico, pelo menos nos últimos 6 meses, ele saiu lá do preço de R$ 68,00 e agora está custando R$ 47,70. Uma desvalorização de aproximadamente aqui uns 30%. Então é muita coisa para a questão de 6 meses. E se pegarmos um gráfico maior, de pelo menos um ano, podemos ver que a queda é muito mais acentuada. Há um ano atrás ele estava aqui na faixa dos R$ 69 e R$ 70. Então vamos analisar no vídeo de hoje o que é que tem causado essa queda na cotação do SARI 11 e também a queda com respeito aos seus rendimentos que ele tem pago mensalmente aos seus cotistas. Se puxar aqui o seu histórico de dividendos, podemos ver que desde o início do ano ele tem caído os seus rendimentos. Em janeiro, ele estava pagando aqui 64 centavos e seu último rendimento, que foi correspondente ao mês de outubro, foi de 45 centavos por cada cota. Então mostra assim uma queda de aproximadamente aí 19 centavos a menos nos seus rendimentos. Então fique comigo aí até o final do vídeo para que você possa descobrir o que é que está acontecendo com o SARI 11 e quais são as expectativas para o futuro. Será que os rendimentos vão subir? Será que a cotação também vai subir? Lembro, como sempre, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar mais sobre ele e ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, peça aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, e deixa aí algum comentário sobre o SARI 11, se você tem ele ou pretende ter no futuro, e deixe um comentário também falando como o canal tem te ajudado nos seus investimentos, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. SARI 11, como eu mencionei, é um fundo de tijolo do segmento de lajes, atualmente sendo negociado aqui a R$ 47,70. Se pegarmos os últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 47,00 e R$ 46,00, que foi a sua mínima, então muito próximo do seu valor atual, e a sua máxima foi R$ 69,76. Podemos ver que ele está com dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, de 14,38%. Mas não se deixe iludir, pessoal, por esse dividend yield tão atrativo. Ele está elevado dessa maneira por causa da diminuição na cotação do SARI 11. Lembrando que dividend yield é o cálculo entre o valor que o fundo ele paga em rendimentos com o seu preço de cotação. Então, se a cotação do fundo ela cair bastante, o dividend yield automaticamente ele vai ser mais elevado. Vocês podem ver isso nos fundos HCTR 11, DEVA 11, que caíram bastante o seu preço de cotação, e mesmo o rendimento caindo, o seu dividend yield está ali na faixa dos 20% até mais de 20%. E tirando como referência também os últimos 12 meses, ele já pagou aqui no acumulado em dividendos por cada cota o valor de R$ 6,86. E ele também está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 31%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 94,00. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 47,70. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. E se observarmos o seu indicador P sobre VP, atualmente está de 1,51. Isso quer dizer que o SARI, levando em consideração o seu valor patrimonial, ele está com desconto de 49% para o que seria o seu preço justo. Então é um desconto realmente muito significativo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 868 milhões de reais. Ele tem um caixa aqui um pouco superior a 13 milhões disponível para futuros investimentos. Ele conta com um pouco mais de 44 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de aproximadamente 1,5 milhões de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado para esse mês de novembro, porém, sua receita correspondente ao mês de outubro, foi de 45 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 10 dias úteis depois ele realiza o seu pagamento. Então, se você quiser receber dividendos do SARI 11 no próximo mês de dezembro, correspondente a esse mês de novembro, você tem que comprar ele até
o final desse mês, o último dia útil desse mês de novembro. Lembrando, não é recomendação de compra. E mais embaixo aqui nós podemos ver o seu histórico, desde que esse fundo ele começou lá no final de 2019. Podemos ver que no ano de 2021 ele vinha pagando bons rendimentos aos seus cotistas. No ano de 2022 ele permaneceu a mesma coisa, porém, a partir do início aqui de janeiro de 2023 desse ano, os seus dividendos realmente caíram bastante, saindo lá dos 64 centavos em janeiro e parando aqui no mês de outubro de 45 centavos. Então, uma queda, como eu mencionei aí, de 19 centavos por cada cota. Vamos analisar agora, pessoal, o relatório gerencial do Sarin 11. Lembrando que esse relatório é do mês de setembro, ainda não saiu do mês de outubro. Mas aqui tem como a gente ter uma noção de como é que esse fundo atualmente ele funciona. Então, qual é o objetivo desse fundo? Aqui menciona que o Sarin 11 tem por objetivo investir em imóveis comerciais, preferencialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, e distribuir mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas. Ao lado aqui nós podemos ver com respeito às suas taxas, ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano e ele não faz a cobrança de taxa de performance. Vamos descer mais um pouquinho aqui e ver algumas coisas que ocorreram no mês de setembro. Então é sempre bom você ler aqui o comentário do gestor, que ele vai falar sobre algumas movimentações que ocorreram no fundo a cada mês. Primeiramente aqui ele menciona que todos os pagamentos estão em dias, então não tem nenhum contrato com atraso de pagamento ou não pagamento do aluguel. Ele menciona aqui também nessas linhas mais escuras aqui, em negrito, que ele finalizou uma negociação da expansão de um locatário do imóvel que alugou mais um andar de um dos seus imóveis correspondente a uma área de 1.603 metros quadrados, e o prazo do contrato é de 60 meses. O contrato original previa o vencimento em junho de 2027 e ele foi assim alterado para outubro de 2028. Nessa coluna aqui ao lado, na segunda coluna, ele menciona aqui sobre uma desocupação que vai ocorrer de uma empresa que ela rescindiu antecipadamente o contrato com o Sarin 11, que é a empresa BRK Ambiental. Então ela vai desocupar o 12º, o 13º andar de um dos seus imóveis, porém ela ainda não saiu desses imóveis, então ela está continuando pagando assim um aluguel mensal ao Sarin 11 e também vai ter que pagar aí a multa, né, já que ele está fazendo assim uma rescisão antecipada do contrato. Então, de um modo geral, foi isso que aconteceu no mês de setembro. Tem uma empresa que está desocupando, que é a BRK Ambiental, está desocupando 2 andares de um imóvel dele. E por outro lado, ele conseguiu assim alugar mais um espaço para um dos seus inquilinos atuais, aumentando assim a locação. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês observarem. Atualmente ele tem 4 imóveis. 2 deles são logístico e 2 deles são de lajes. Esse WT Morumbi e o Iogo IBL são o de lajes corporativas e os imóveis aqui Santo André e Barueri são os logísticos. Ao lado aqui no segundo gráfico vocês podem ver a receita por setor de atividade dos seus inquilinos. Então vai mostrar qual é o setor de atuação dos seus inquilinos atuais. Podemos ver aqui que tem empresas do setor de serviços e empresas do setor de tecnologia. E esse outro aqui na cor roxa, ele não especificou qual é o setor, né? Provavelmente deve ter esquecido aí de colocar. Mais embaixo aqui, pessoal, nós podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Então podemos ver que na sua grande maioria são empresas de fora do país, mas que têm seus escritórios aqui, né? Por exemplo, a Unilever, HDI, Sinqia, Epson, Arezzo, entre outras. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seu histórico de vacância, então a vacância física do fundo. Lembrando, vacância física, ele calcula a porcentagem de espaço de um fundo ou de um imóvel que está desocupado, então que está vago. Atualmente, tirando como referência aqui o mês de setembro, podemos ver que com respeito aos seus imóveis de lajes corporativas, ele está com uma taxa de ocupação de 89%. Então, o restante, 11%, são a sua vacância. Quer dizer que esses 11% está vago. Relativamente para um fundo de lajes corporativas, que é um segmento que tem sofrido muito desde o ano de 2020 até agora, ela não está relativamente alta, ela está até relativamente equilibrada. E com respeito aos seus imóveis de galpões logísticos, podemos ver que está 100% ocupado, então não tem vacância nenhuma. Ao lado aqui nós podemos ver os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos aluguéis do Sarin 11, no caso dos seus imóveis.
E um ponto interessante a se observar, diferente de outros fundos imobiliários, o principal indexador do SARI 11 é o índice IGPM, com 68%. Depois veio o índice IPCA, com 24%, e o índice INPC, com 7%. Por curiosidade, eu fui pesquisar como é que está o acumulado do IGPM. E eu observei aqui que, tirando como referência, no caso, os últimos 12 meses no acumulado, ele está negativo, menos 4,56%. Então, mesmo que o fundo ele tenha que fazer o reajuste, praticamente não vai ter reajuste nenhum. Não vai ter, assim, um ganho real no aluguel do fundo. Então isso é ruim para o fundo, né? Não ter assim aquele bom reajuste dos seus aluguéis. Aqui embaixo, pessoal, nós podemos ver com respeito aos vencimentos dos seus contratos de locação. Podemos ver que no ano de 2023 ele tem aqui 4,6% que vai vencer, no ano de 2024 16,7%. Porém, na sua grande maioria, 50% vai vencer aqui em 2027 e todo o restante a partir de 2027 em diante. Então ele tem relativamente alguns contratos com uma duração um pouco maior. Aqui nós podemos ver todos os ativos que atualmente o SARI 11 ele tem. Então ele menciona aqui os 4 imóveis que ele tem, os 2 de lajes corporativas e os 2 de galpões logísticos, o valor atual patrimonial de cada um deles. Ele coloca aqui também algumas aplicações financeiras, provavelmente investimento aqui da renda fixa que ele tem, que soma-se o valor aqui de 190 milhões de reais, e cotas de outros fundos imobiliários também que ele tem, que soma aqui 148 milhões de reais. Ele tem esse outro investimento aqui, o LFT, mas que ele tem aqui um pouco mais de 41 milhões de reais. E ele também tem esse CRI, o WT, que é uma dívida que ele está pagando de 305 milhões de reais que ele tem ainda para poder pagar. Um pouquinho mais embaixo aqui ele vai falar sobre o seu demonstrativo de resultados, pessoal, e é muito interessante nós prestarmos atenção nisso. Tirando como referência o mês de setembro, ele teve uma receita total aqui de 6,8 milhões de reais, bem abaixo dos 2 meses anteriores de agosto e julho. Podemos ver que a sua receita que veio dos seus fundos imobiliários e da renda fixa diminuíram, e o dos seus aluguéis permaneceu praticamente a mesma coisa. Além disso, podemos ver que ele teve uma despesa aqui de 2,3 milhões de reais, o que foi aqui taxas, que correspondeu a 600 mil, outras despesas que somaram aqui 156 mil reais, e os juros que ele está pagando desse CRI, de 1,5 milhões de reais. Então, observe só como essa dívida ela pesa, né, na receita mensal do SARI 11. No final aqui, pegando a sua receita total e tirando as suas despesas, ele teve um resultado líquido de 4,5 milhões. E ele distribuiu em dividendos o valor de 4,1 milhões de reais. Então ele gerou uma receita um pouco maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então eu pessoalmente não sei por qual motivo que o SARI 11 ele diminuiu assim os seus dividendos, né? Sendo que alguns meses aqui atrás ele está conseguindo gerar uma receita um pouco maior do que o valor que ele realmente está distribuindo. Provavelmente ele está fazendo aí alguma reserva, né, para ele poder usar futuramente. Aqui ao lado, pessoal, ele dá mais algumas informações sobre esse CRI WT Morumbi, que foi o CRI emitido para que o SARI 11 ele pudesse comprar esse imóvel, né? Como eu falei, ele ainda tem um valor aqui de 305 milhões de reais para poder pagar. E ele menciona aqui que o pagamento de juros é mensal e as amortizações mensais, ela segue uma taxa já definida. De dezembro até outubro é de 0,35% ao mês e no mês de novembro é de 6,15%, totalizando assim 10% ao ano. Então esse mês de novembro ele vai ter que pagar uma amortização de 6,15%. Eu estava olhando lá no seu contrato de CRI, eu só não estou lembrado exatamente agora no momento, mas ele vai ter que pagar aí ou é 14 ou é 18 milhões de reais somente em amortizações. Então é um valor realmente muito alto que ele vai ter que pagar esse mês de novembro. Então ele vai ter que usar aí o seu caixa para poder pagar essa dívida, essa amortização que ele tem. E por final aqui no seu relatório gerencial, pessoal, ele fala um pouquinho sobre cada um dos seus imóveis, né? Esse daqui vocês podem ver a imagem, o WT Morumbi. Então ele vai falar ali a sua localização, o dia de aquisição, o valor de avaliação desse imóvel, a participação do fundo nesse imóvel, o tamanho dele e a vacância no momento. O outro aqui nós podemos ver o seu edifício Bela Sintra, também fala também sobre a sua localização, o dia de aquisição, o tamanho desse imóvel. E mais embaixo aqui ele fala sobre os 2 galpões logísticos que atualmente ele tem.
localizados lá na cidade de Santo André e na cidade de Barueri. Então, de modo geral, esse é o fundo SARI 11. Então, de um modo resumido, por qual motivo a cotação ela tem caído? Especificamente por causa da sua alavancagem. Então, ele tem aí uma dívida muito alta de 305 milhões de reais para ainda poder pagar. Isso tem consumido uma boa parte da sua receita, como eu mostrei lá no seu demonstrativo de resultados. Mensalmente ele paga aproximadamente 1,5 milhões de reais. Então é muito dinheiro para ele poder tirar da sua receita para poder pagar essa dívida. E algo que vai pesar ainda mais é esse mês de novembro, que ele tem uma amortização para poder fazer de um valor muito alto. Então ele vai ter que tirar aí dinheiro do seu caixa ou da sua renda fixa para poder conseguir honrar esse compromisso que ele tem. E por outro lado também podemos ver que ele não tem conseguido acabar com a sua vacância, né? Durante muito tempo ela tem permanecido ali na faixa dos 11, 12%. Às vezes ele consegue alugar algum espaço para um novo inquilino, mas aí depois vem algum inquilino que já está no fundo e sai dele. Então fica aquele negócio, entra um, sai o outro. Então já faz um bom tempo que ele não está conseguindo assim resolver essa questão com respeito à sua vacância. Então, de modo geral, o que pega no SARI 11 é exatamente isso, que muitos investidores no momento não se sentem seguro e confortável de investir no SARI 11 por causa da sua alta alavancagem, que realmente tem prejudicado o fundo. Isso no decorrer do tempo vai diminuir, já que ele vai pagar ali mensalmente os juros, as amortizações, mas pelo menos no momento muitos investidores não se sentem bem em investir no SARI 11. Mas deixe aí nos comentários o que é que você acha do SARI 11. Acha que mesmo com essa alavancagem alta que ele tem, vale a pena investir nele visando o longo prazo? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.